Então, chegando à nossa telinha, referente ao pacote de número 5, porque já tivemos 4 pacotes, também com 5 isso cai em concurso, com 5 mapas mentais em cada um, e com o devido comentário. E o assunto de hoje são as homônimas e parônimas. Esse assunto, minha gente, faz parte da semântica da língua portuguesa. A semântica que estuda as sinônimas, as antônimas. Sinônimas são palavras de mesmo significado. As antônimas são palavras de significados contrários ou diferentes. Mas também fazem parte da semântica as homônimas e as parônimas. Homônimas, homo, igual, significam palavras que têm a mesma, igual, igualzinho, somente no olhar, no escrever. Por isso nós vamos ver que ela vai ter uma classificação, mas ela também pode ser igual apenas no som, e ela também pode ser igual na escrita e no som. Então, aqui neste campo das homônimas e parônimas, é diferente das sinônimas e antônimas que envolve o significado. Aqui são palavras distintas, cada uma tem a sua significação. Porém, se nós aproximarmos as duas, ou elas terão igualdades no som e na escrita, ou no som e escrita, ou elas serão parecidas, paro, parecida, por isso a gente chama de parônimas. Então a gente vai começar pelas homônimas. Você entendeu que você vai associar o homo com a palavra igual. Mas nós temos 3 tipos de iguais na língua portuguesa. A gente tem duplas de palavras que são iguais somente no som. Quando eu te dou os 3 tipos de seções da língua portuguesa, seção com S e 2 S, significa reunião. Seção com C e 2 S, significa o ato de ceder. E seção com S e C cedilha, que é a parte de seccionar, dividir, repartir, você está vendo que cada uma das palavras tem um significado próprio. Elas não são sinônimas e nem são contrárias umas das outras. Cada uma tem uma identidade de significação. Então, elas não estão envoltas em sinônimas nem antônimas. Mas se te disser que elas são homônimas entre si, é verdade. Porque quando eu pronuncio seção, 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 o som é o mesmo. O que mudou foi a escrita para que eu pudesse identificar a sua significação. Portanto, palavras que se aproximam, cuja significação é própria, cada uma tem a sua identidade. Porém, aproximando todas, o som é o mesmo, elas são iguais, por isso homônimas, chamadas de homófonas. Se homo é igual, fono é som. Por isso, se te dissessem numa prova que seção, seção, seção são homônimas, homófonas, assim como cozer com S e cozer com Z, é verdade. Porque cozer com S é de costurar, cozer com Z é de cozinhar. Aproximando as duas, elas têm o mesmo som. O que as difere é a escrita, por isso elas são chamadas de homônimas, homófonas. Vamos dar um outro exemplo. Nós temos a palavra extrato com X e temos extrato com S. Extrato com X significa extrair. Extrato de tomate, extrato bancário, extrato de rosas. Extrato com S é de estratosfera, a estratosfera da Terra, ou extrato no sentido de camada social. Você está vendo que elas têm significados próprios, mas ao aproximar as duas, uma com X e outra com S, a pronúncia é a mesma, o que mudou foi a escrita. Se te disserem que elas são homônimas, é verdade. Se elas te disserem que são homônimas homófonas, é verdade. Elas são iguais no som, mas tem bancas que vão adiante.
Elas ainda te diriam que elas são homófonas heterógrafas. Ora, minha gente, se homo significa igual, hétero significa diferente, e grafo é grafia. É verdade, para pensar. Coser e coser são iguais no som. Homo é igual, fono é som, são iguais no som, homófonas. Se te disserem que elas são heterógrafas, elas são heterógrafas, porque hétero é diferente, grafo é grafia, elas são diferentes na grafia. O que eu estou falando, e você olhando para o mapa e aí me ouvindo, é exatamente a proposta de um verdadeiro ou falso, de um romano, ou de uma classificação entre parênteses, que você deve prestar atenção. Porém, minha gente, eles me deram lá na linha do texto, o governo fez melhorias. Eu já sei que governo com este O na frente é um substantivo. Eu governo com justiça. Eu sei que a palavra governo com o pronome eu na frente é um verbo. Bom, então mudaram. Tem que mudar, ou mudar a classe, o significado. Elas têm, pela classe que tem, elas também mudaram a significação. O governo lá em cima é o ser, o governo ali embaixo é ação, é um verbo. Mas eles aproximaram as duas. Agora eu já posso aproximar, porque eu sei que as identidades na significação são diferentes. Aproximei o governo e eu governo. E eles estão me dizendo, Romano 1, que elas são homônimas. Isso é verdade. Elas são iguais, em alguma coisa elas são iguais. No Romano 2 me dizem que elas são homófonas. Governo e governo não tem igual o som. Então, se me disser que é homófona, está errado. Não, mas eles me disseram no Romano 3 que elas são homógrafas. Se homo é igual, grafo é igual. É grafia, igual grafia. Homo é igual, grafo é grafia, igual grafia. Ora, então, governo e governo, todas as letras estão ali. Por isso, neste romano, elas são homônimas e elas são homógrafas. Elas não são homófonas. Não, Bia, mas não dizia bem assim numa prova. Eles davam governo e governo. Daí davam, por exemplo, a palavra porto. O cais do porto. Eu porto documentos. É igual. O porto é substantivo. Eu porto documentos é verbo. Está ali. Você memorizou governo e governo, pode associar porto e porto. Elas são homônimas. Elas são homógrafas, porque tem igual grafia. Elas não são homófonas. Bia, mas não dizia bem assim. Dizia que elas eram homógrafas heterofônicas. Tá certo. Se homo é igual, grafo é grafia. São iguais na grafia. E te disseram que elas são heterofônicas. Hétero é diferente. Fônicas vem de fonia, vem de som. Então, heterofônicas, tá aí. Diferente no som. E é diferente. Governo, governo, porto e porto. Então você está vendo que se afirmar que é homônimo é certo, se disser que é homógrafa é certo, se disser que é homófona é errado, se disser que é heterofônica é certo. Mentaliza isso. Na hora da prova você tem um exemplo pelo seu mapa, que está sucinto, é fácil de fazer a comparação. Finalmente, a gente tem palavras que têm identidade no som e na escrita. Quando eu te digo, eu como para sobreviver, como, verbo. Ele é como eu pensava, é uma conjunção. Tal qual eu pensava, é uma conjunção comparativa. Você está vendo que se mudou a classe gramatical, mudou a significação evidente. Agora, eu quero saber no campo semântico se elas são homônimas. São, como. Elas são homônimas, têm coisas iguais. Daí eu fui ver o que elas têm de iguais. Eu como para sobreviver, ele é como eu pensava. É igual o som. Então é homo e fono, homófona,
homo é igual, fono é som, homófona. Quando eu fui olhar a escrita, como e como se escreve do mesmo jeito. Então elas também são homo na grafia, por isso chamadas de homógrafas. Ah, Bia, a banca dizia que como verbo e como conjunção, Romano 1, são homônimas. Correto. Que elas são homófonas, também. Que elas são homógrafas, também. Que elas são perfeitas, também. Porque se elas são homófonas, também são homógrafas, elas também são perfeitas. Perfeitas no som, perfeitas na escrita. Por isso, um outro exemplo que eu te dou agora, e você me ouve aí, se eu te disser, eles são felizes. Este são é do verbo ser, terceira pessoa do plural. Ele está são. São depois de está é um adjetivo, está é verbo de ligação, são significa sadio. Você está vendo são, que é verbo, são, que é adjetivo de sadio. A escrita é a mesma, por isso elas são homógrafas. O som é o mesmo, por isso elas são homófonas. Mas a banca não dizia isso, dizia que elas eram perfeitas, homônimas perfeitas. Perfeito, homônimas perfeitas, porque elas são iguais no som e iguais na escrita. Por isso, no desenho abaixo, eu procurei te mostrar pelo lado visual. Você está vendo a mãe, com cada uma com o seu filho. E daí a mãe coseu a blusa. E a mãe coseu a blusa. Você está vendo que eles estão juntos, porque eles são iguais. São iguais em alguma coisa. O coseu e coseu, ali mãe e filho na dupla, não estão separadas, porque elas são iguais. Qual é o tipo de igualdade que tem ali? No som. Por isso a gente chama de homônimas homófonas. Poderiam ser iguais na escrita. Eu preferi um exemplo igual no som. Seriam a mesma coisa. Seriam homônimas, só que homógrafas. E poderiam estar juntas ali e serem iguais no som e na escrita. E daí seriam homônimas, homófonas e homógrafas ou perfeitas. Terminando essa relação semântica, a gente tem também o que chamamos de parônimas ou paronímias. São palavras com grafia e com fonia parecidas. Associa paro com parecida, você vai lembrar. Homo com igual, você lembra que as homônimas é que se dividem em três. Somente no som homófonas, somente na escrita homógrafas, no som e na escrita homófonas e homógrafas. Mas quando elas são parecidas, elas deixam de ser homônimas e entram no campo das parônimas. Eu, para te dar uma dica, eu digo, olha que normalmente as parônimas são duplas onde se muda uma letra. Quando eu te digo soar, soar de som, e suar, você já está vendo que mudou uma letra, de O para U. Ah, Bia, então elas são homônimas, mudou só uma letra lá, ó, no caso de coser, coser, mas no caso de coser, coser, mudou uma letra, mas o som continuou. Aqui, quando eu mudei o O para U, mudou o som e mudou a escrita. Por isso elas são parecidas, que nós chamamos de parônimas. Me dá um outro exemplo, Bia. Quando eu te digo deferir, diferir, você está vendo que as duas têm significações próprias. Muda uma letra. Eu poderia confundi-la com homônima, lá do coser, coser, que mudou uma letra. Extrato com X, extrato com S. Mas no extrato, no coser e no coser, o som continuou. Enquanto que no deferir e diferir, nós já vimos que mudou uma letra no som e mudou também na escrita. Por isso, no desenho dado, continuam ali a mãe com o filho, a mãe com o filho. Só que agora no meio a gente colocou diferentes, porque a mãe arriou os pratos do armário. Arriar, baixou.
e a mãe arreou o cavalo, é pôr os arreios, você está vendo que arriou e arreou são parecidas. Mudou uma letra na escrita, mas também mudou o som. Não poderiam ser chamadas de homônimas, foram chamadas de parônimas. Uma figura na sua frente, eu acho que visualiza mais o que eu estou falando aqui fora do seu visual. E na hora da prova, você poderá associar melhor ao classificar palavras homônimas ou parônimas. Um outro exemplo, proscrever, prescrever. Está vendo que mudou o E. Prescrever é o médico que lá dá a receita. E proscrever com o significa banir, expulsar. O e E, escrita diferente, som diferente, são parecidas, porque se eu não pronunciar direito, quem me ouve não sabe o que eu estou falando. Então, proscrever, eu tenho que pronunciar bem este O. Prescrever, eu tenho que pronunciar bem este E, para que entendamos o seu significado. São parecidas na escrita, são parecidas no som, mas têm significações próprias. Nós sabemos que são duplas de parônimas. É por isso que o mapa te mostra homônimas e parônimas frente a frente. E agora eu vou fazer uma observação que eu não coloquei no mapa. Você vai me ouvir. Ouça com atenção aí, você que está olhando para o mapa. Observem as palavras sessão, sessão, sessão. Eu falei que essas 3 sessões são homônimas. Mas se a banca te desse a palavra sessão com S e C cedilha e comparasse com a palavra secação com C mudo e depois o C cedilha, isso não são homônimas. Por quê? Porque sessão com S e C cedilha e secação é a mesma significação. Agora, se eu comparar com as outras duas, cada uma tem o seu significado. Sessão com S e 2 S é reunião. Sessão com C e 2 S é o ato de ceder. E sessão com S e C cedilha é de seccionar, de repartir, que é a mesma coisa que secação. Fazem parte dessa encrenca as palavras 14 e 14. É a mesma coisa. Eu posso preencher um cheque com 14 CA, com 14 com QU, e eu não posso dizer que elas são parecidas, porque antes de classificar duplas como homônimas ou parônimas, você tem que ver se cada uma tem o seu significado próprio. E 14 e 14 é a mesma coisa. Fazem parte dessa lista a palavra cota com CO e cuota com QU. É a mesma coisa. Cota e cuota é a mesma palavra, podendo ser escrita de 2 maneiras. Então você já sabe que aqui não entra nem homônimas nem parônimas. Se eu te desse a palavra cotidiano com CO, cotidiano com QU, é a mesma coisa. Cotidiano com CO é a mesma coisa que cotidiano com QU. Se é o mesmo significado, só com 2 formas de escrita, elas não são nada. Nada, nem homônimas, nem parônimas, nem sinônimas, nem antônimas. O que elas são mesmo? 2 formas, 2 opções que você tem de escrever a mesma palavra. Por que eu te digo isso? Porque numa prova eu vi o seguinte enunciado. Eu vou usar os mesmos exemplos da tua tela e o último não vai ser para você observar. Dizia assim: em que alternativa a dupla de palavras citada não pertence ao campo da semântica? E daí dizia, letra A, cozer e cozer. Cozer e cozer são homônimas homófonas. Na letra B, governo e governo. Cada uma tem o seu significado, já sei. Uma é substantivo, outra é verbo. Elas têm a mesma escrita, são homônimas homógrafas. Na letra C, como e como.
O primeiro como era verbo, o segundo era conjunção, cada uma não são duas formas de escrita. Cada uma tem que ser escrita na sua devida frase para eu entender que uma é verbo e outra é conjunção. Porém, a escrita é a mesma e o som é o mesmo. Por isso, no campo semântico, elas são homófonas e homógrafas ou perfeitas. Na letra D me deram soar e suar. Daí eu fui ver. Soar é diferente no significado de suar. Então eu posso analisar. Mudou uma letra no som e na escrita, são parônimas, pertence ao campo semântico. Na letra E eles me deram a palavra sessão com S e C cedilha e secação. Bom, eu fui ver, sessão com S e C cedilha é de repartir, sessão pessoal. Secação com C muda e C cedilha é também repartição, secação pessoal. São duas formas de escrever a mesma palavra. A Bia me disse que se não tiverem identidades diferentes, elas são duas formas de se escrever a palavra e o significado é o mesmo, não vai alterar o sentido semântico da frase, elas não são nada. Então não pertence ao campo semântico a letra E, sessão e secação, 14, coatorze, cotidiano, cotidiano, cota, cuota. Pronto, é uma encrenca que eu fiz aparecer aqui porque já vi em prova de concurso. E a questão que eu selecionei, que está aí bem aos olhos de você, você deve estar tomando aí um chimarrão e olhando para a questão para concluir isso cai em concurso, este mapa número 2, que pertence ao 5º pacote, mas que na sequência é o 22. O filme a que assisti pertence a pontinhos das 10. Foi pego em pontinhos. Pontinhos 10 horas na capital gaúcha. No Romano 1 diz assim: para preencher o tracejado no exemplo 1, de forma coesa, correta e coerente, eu quero a regra, a correção e o sentido, usaremos a parônima sessão. O filme a que assisti pertence à sessão das 10. Perfeito. Sessão com S, 2 S's, é reunião. Preenche ali. O problema do Romano 1, que está dizendo que sessão é parônima. Eu já te disse que parônimas são parecidas. Se eu comparar esta sessão com C e 2 S's, e com S e C cedilha, que são os 3 tipos de sessão com seus significados próprios, eu pronuncio sessão, 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 e daí elas têm o mesmo som. Elas não são parônimas, elas são homônimas. Bah, queriam me enganar, porque a sessão, para preencher lá, é aquela sessão ali que se escreve. Mas o problema é que classificaram essa sessão de parônima e essa sessão deveria ser chamada de homônima. Por isso, Romano 1 está errado. Coloque um X aí. No Romano 2 diz assim: flagrante, flagrante. Bah, eu lembro, te peguei no flagra. Com L significa que eu te peguei no ato, no momento, na hora. Agora, se eu te peguei no fragra, com F, eu te peguei no cheiro. Fragrante vem de fragrância. Fragrância é cheiro. Ora, quando eu comparei flagrante com fragrante, eu já vi que cada uma tem o seu sentido. Eu já vi que mudou uma letra. Uma é com L, outra é com R. Elas são parecidas. Não pode ser homônimo porque elas não são iguais nem no som nem na escrita e têm significados próprios. Então eu chamo de dupla paronímica. Não sei o que eles estão me dizendo. São parônimas. Perfeito. Bah, perfeito. Sendo que a primeira é flagrante, a primeira ocorrência, preencherá o tracejado. Foi pego em flagrante. Ele também poderia ter sido pego no fragrante, no fragra, no cheiro. Mas no flagrante, no ato, também está certo. Preencherá o tracejado no segundo exemplo, deixando-o correto. O problema, minha gente, que diz que o primeiro preencheria o tracejado. Pode ser, poderia ser o segundo também, mas o primeiro não está errado. Mas não está correto, porque o flagrante no Romano 2 está escrito com F maiúsculo. E dentro de frase
não se escreve inicial maiúscula. Foi pego em flagrante com F maiúsculo. Teria que ser com F minúsculo, porque nós usamos inicial maiúscula no início de período ou depois de um sinal de pontuação, ponto final, exclamação e interrogação. Então isso também tem que ser observado por você numa hora de prova, querido concurseiro. Tudo está perfeito. Pode ser sim colocado ali flagrante. Valeria também o flagrante, porque flagrante é no ato, flagrante é no cheiro. Poderia. Agora, o problema é que fala deixando-o correto. Se não tivesse o deixando-o correto, valeria. Mas deixando o correto tracejado, não. Porque foi pego em flagrante com F maiúsculo, não daria pela inicial de letra. Então, Romano 2 também recebe um X porque está errado. No Romano 3, e daí diz são, pode ser um verbo. Sim, o verbo ser. Ou pode ser um adjetivo, é verdade. Ele está são. Depois do verbo de ligação, ele é um adjetivo. Porém, no exemplo 3, é a homônima perfeita, verbo, que preencherá o tracejado nesse exemplo. Verdade? São 10 horas. Lembra do mapa mental dos verbos impessoais, que eu te disse que o verbo ser é o único caso, ou por eu haver, fazer e fenômenos jamais irá para o plural, mas o verbo ser ele concorda ali com o seu predicativo numérico, 10 horas. Por isso, se é o verbo ser, eu digo é 1 hora, é meio-dia, são 2, são 3, impessoal, porém a concordância dele se faz com a questão numérica. É uma regra específica. Isso, inclusive, já caiu em prova, que dizia assim, o único caso onde a concordância verbal pode ser feita com o seu predicativo, tratando-se do verbo ser, e é verdade, é verdadeiro. Então, são 10 horas na capital gaúcha. Ela é homônima do são, que ele é são, de adjetivo. Ela é uma homônima perfeita, verdade? São e são, tem o mesmo som, tem a mesma escrita, elas são chamadas de homófonas e homógrafas, ou perfeitas. E é o verbo que preencherá o tracejado nesse exemplo. E a indução está escrito com inicial maiúscula, início de período lá, está certo, com inicial maiúscula. Por essa razão, está correta. E olha toda a análise, a viagem que eu fiz para analisar os 3 romanos. Mas se aquele mapa acima estiver bem carimbado no meu cérebro, na hora da prova eu vou lembrar de todas essas informações que a Bia foi me dando à medida que ela foi analisando a questão. Por isso, correta nessa questão é a letra C. Mais uma grande dica que eu fico muito feliz, pois eu tenho certeza e já estou vendo pelos meus búzios que você acertará.